Signo de Virgem, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal, essa leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Virgem. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. Vamos lá, fundo do deck, a gente tem o 10 de paus, um esgotamento, vou colocar a energia do fogo, que é a energia de ação, um esgotamento, assim, de trabalho. Vamos ver que tipo de trabalho é esse, por que chegou nesse esgotamento. O fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente volta a falar dessa carta no decorrer da leitura. Eu peço a autorização para acessar o campo inconsciente de vocês. No começo, vem mensagens, no começo da leitura, mensagens de bloqueios, de dores, e aí ao longo da leitura, no decorrer da leitura, vão vindo os direcionamentos, as orientações, o que a gente precisa fazer para sair desta energia, para mudar a situação, né? Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem uma bandeja com água, o símbolo de Virgem, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência, astrologia, tarô, oráculos, para a gente chegar com mais clareza no que está bloqueando o inconsciente coletivo de Virgem. Vai rolar um sorteio de uma leitura particular comigo. As instruções, as regras para participar estão na descrição do vídeo. Combinado? Se informem, é facinho, é só curtir, se inscrever, marcar 2 pessoas, enfim. Deixa eu primeiro tirar os dados astrológicos. Casa 1, Vênus e Aquário. Bom, Vênus fala do feminino. Então tem provavelmente uma dor ligada ao feminino. Vou colocar aqui Vênus. Casa 1 é casa de infância. Casa da formação do self, do eu, da personalidade. A energia de Aquário que é uma energia mental. Virgem também é mental, extremamente mental. Aquário tem... Nossa, me deu um desconforto, assim. Um desconforto, não sei explicar. Quando eu fui falar de Aquário, alguma energia... A sombra de Aquário é ligada ao pai. Mesmo que tenha tido um pai presente. E uma coisa do aquariano, que muitas vezes também pode ser uma sombra de Virgem, é ficar preso no mental. Vou colocar aqui energia de Mercúrio. Mercúrio é o regente da comunicação, dos pensamentos. Vou colocar essa energia mental. Sabe, tô com uma sensação assim de um branco, tem um gap, tem um buraco, como se, sabe, uma ausência de sentimento, uma coisa esquisita. Que estranho isso. Eu vou colocar a energia do coletivo, de várias pessoas. Por quê? Porque Aquário rege a casa 11. Casa 11 é a casa do coletivo. Casa 1, formação do self, da essência, da personalidade principal, da infância. Eu vou colocar a energia de Vesta. Vesta é o eu superior, é a essência, que pode ter se machucado na infância. Vamos entender melhor no decorrer da leitura. Você está no esgotamento, mas é interessante que eu não sinto um esgotamento, pode ser físico, né, de trabalhar demais, mas é mais do que isso, é como se você estivesse cansado. Essa aqui é a carta do burnout, o 10 de espadas. Cansado de lutar contra uma situação. Muitas vezes a gente constrói uma máscara, uma persona, na psicologia a gente chama de persona, para lidar com um trauma profundo na infância,
cria-se essa máscara para conseguir sobreviver. E a gente cansa disso, porque a gente não está conectado à nossa essência. Olha lá, conecta aqui com o arcano 0, que me traz o que está no inconsciente, Vesta, que é a essência, e o fogo, que representa a ação, os paus, o naipe de paus. Aqui tem o 9 de ouros. 9 de ouros seria assim, um usufruir do dinheiro, da matéria, do que você construiu ao longo da sua vida, de ganha-pão, tá? Só que também é uma carta que pode falar de egoísmo, de vaidade, de apego. Pode ser um usufruir num bom sentido, mas às vezes não. Eu vou colocar o dinheiro, a energia do dinheiro, e vou colocar essa energia de apego. A energia do apego mesmo é o 4 de ouros, mas o 9, ele pode indicar assim uma soberba, uma vaidade, o uso do dinheiro para fins de status, digamos assim, tá? Aquário tem isso, Aquário tem essa energia, pode ser nesse sentido aqui. Tem a energia do 7 de espadas, que é a energia de traição, aquela traição, aquela briga, mas é uma briga por debaixo dos panos, não é uma coisa, discussão, velar, não, é uma coisa oculta. Então eu vou colocar energia de traição. Pode ser energia também de fofoca, de maledicência, energia de inveja. A rainha de espadas, que é o domínio do mental aqui, ó. É a rainha da vitória, ligada ao mental. É aquela pessoa, assim, que se precisar pesar o clima, ela não aceita desaforo, sabe? E aqui, ó, Mercúrio, muito mental. É o domínio do mental. Às vezes, domina tanto o mental que se desconecta do coração, se desconecta das emoções. Aí que tá o problema. Porque mente, coração, corpo, espírito e ações, todos têm que estar na mesma direção. Tem o impulso do universo, as de copas, para que você se conecte às emoções. É isso mesmo, gente. Eu vou colocar aqui o que feriu. Ó, talvez tenha passado muita humilhação financeira na infância. Eu vou colocar aqui esse coração pretinho para representar as dores do coração, que faz com que você, dores emocionais, que faz com que você se desconecte das suas emoções. Energia do enforcado, que é uma carta de bloqueio, porém pede para ver o mundo por outra perspectiva, por outros olhos. Talvez você esteja olhando para uma ótica que já está lá no passado. Tem um coração partido, eu sabia que ia vir lua. Tem um coração partido, ó, já pus aqui esse coração preto, tá? Aqui é uma dor, isso aqui é uma ferida emocional que não é brincadeira. Carta da Lua. A carta da Lua tá aqui, ó, pus a Lua. Ela fala do nosso inconsciente, da intuição e de coisas que estão ocultas no seu inconsciente que começam a emergir, porque a Lua, ela é iluminada pelo Sol. O Sol é aquele que vem, clareia tudo que está oculto. Agora no mês de setembro, que é mês de Virgem, do signo de Virgem, nós vamos ter 2 eclipses, no dia 7 e no dia 21. Então tudo que está eclipsado, tudo que está oculto, vai vir à consciência. E mais, nós temos Saturno, que é o senhor do karma, retrógrado. Então as coisas vão vir. Coisas ocultas, né? O Saturno tem muito uma energia de Cronos, é o deus do tempo, o eremita, que vai olhar lá para o fundo do poço, para o porão do fundo do poço, para trazer tudo que foi ocultado. Tem aqui uma
manipulação de informações a partir de inveja. Tem traições relacionadas a dinheiro, que envolve várias pessoas. E olha que interessante, está ligado ao feminino. O feminino é aquele que, quando tá bem, né, quando tá curado, ou quando tá machucado, nossa, mas quando tá bem, tá curado, foi tratado, esse feminino, ele gera não só filhos, mas filhos, ideias, projetos, criatividade, trabalho. Agora, quando esse feminino tá machucado, ele vai por um viés, assim, de dor, de manipulação, de traição. Então, a Lua é uma carta de conflito, de bloqueio, de dualidade, de informações ocultas que começam a vir para a consciência. Eu vou colocar a energia de Lilith. O que é? Lilith é sexo também, tá? É a sexualidade. Na mitologia, ela é... Mitologia não, como é que fala? No Antigo Testamento? Na parte mais antiga da Bíblia, eu esqueci o nome que se dá. Ela é Lilith, a primeira mulher de Adão. Traduzindo aqui, resumindo melhor. Ela representa aquele feminino que tentaram abafar. A Eva se tornou, entre aspas, uma Amélia. Lilith se recusou a isso. Lilith também é o lado oculto da Lua. Então tem um lado que o Sol sempre ilumina. Só que ela vira junto, né, com a rotação da Terra. Então tem um lado que a gente nunca vê. Esse lado que a gente nunca vê, o lado da Lua que a gente nunca enxerga aqui da Terra, é chamado de Lilith. Na astrologia, o que isso quer dizer? Emoções mais ocultas. A Lua já está oculta, só quando o Sol ilumina que a gente tem, assim, alguma ideia. A Lilith são aquelas emoções que estão muito escondidas. Também fala de sexo, de sexualidade. Então, por isso que eu coloquei a Lilith, porque aqui saiu Lua. Mas pode ser não só a parte iluminada, a parte oculta da Lua. As emoções mais profundas. E você viu que passou ali por Saturno, está indo lá para a maledicência. Às vezes, os motivos pelos quais uma pessoa fala mal da outra, diminui a credibilidade da outra, são informações que estão muito ocultas, estão muito lá dentro do inconsciente, que ela nem percebe. Sai a energia de 5 de paus, que é a energia de discussão mesmo, briga. Aprendizado para o signo de Virgem. Uma carta, por favor, para o aprendizado. O aprendizado, o As de Ouros, 2 de Copas e As de Paus. O aprendizado é para que para que receba o impulso da espiritualidade, para que você tenha a prosperidade financeira, para que você enxergue o amor. 2 de Copas é amor, mas para ter esse amor, precisa primeiro de um amor próprio, de uma autoestima. E As de Paus, um impulso para a ação, para modificar essa situação, mas no sentido positivo. Aqui é força do divino. Todas as cartas As. E não na maledicência, na traição, na inveja, no roubo. Nossa, veio a palavra roubo. Energia do bloqueio para o signo de Virgem, que está bloqueando essa mudança de postura. Pode ser que a leitura pode estar espelhada, pode ser que Virgem venha sofrendo essa situação, tá? Ou praticando com outras pessoas. O que está no bloqueio? Os enamorados e 2 de paus. A carta dos enamorados é uma carta de dilema. É a carta de Gêmeos.
Um olha para um lado, outro para o outro. Eu vou para o norte, outro vai para o sul. Né? Outro vai para o caminho dos prazeres, outro vai para o caminho da razão. Outro vai para o caminho emocional. Enfim, são polaridades. E aí, a carta dos enamorados fala isso. É a carta do dilema. O que eu decido? O que eu faço? Que caminho eu tomo? O caminho do coração ou o caminho da razão? 2 de paus. O 2 de paus, já viram aquela expressão assim? Parado feito um 2 de paus. Porém, o 2 de paus, ele não é um parado de paralisação, de medo, não. É um parado para estratégias. Eu me recolhi para que eu possa planejar se eu vou por aqui, se eu vou por ali. Só que você está parado num dilema, você não está conseguindo decidir. Decidir o quê? O que o virginiano tá no dilema? Qual o dilema do virginiano? Clarificando, por favor, esse dilema que está bloqueando a carta da exaustão, que é ali o 10 de... Mesma carta, tá? É um outro tarô. 10 de paus. Carta da transformação, é como se recusasse, mas eu não sinto que é de propósito, não. Como se recusasse essa transformação. Fica nesse dilema, mas não consegue sair disso. Talvez porque já esteja há tanto tempo nesse padrão, nessa máscara que foi construída desde a infância ou até de outras épocas, de outras vidas, que você já não consegue mais, é o jeito de pensar. Já não enxerga uma outra forma de pensar. E aí precisa de um acontecimento que machuque o coração, que traga as brigas, que as coisas venham à tona para mudar isso daqui. Carta da transformação. Clarificando, por favor, do que nós estamos falando, de que acontecimentos. Claro que não vai ressoar para todo mundo, são muitas energias. Não pegue energias que não são suas. Clarificando, por favor, é a integração dos... É isso mesmo, é a sua Vesta. É a integração do seu eu, do seu ser, da sua personalidade. Provavelmente você ficou fragmentado ou por acontecimentos do passado. Deixa eu tirar uma carta do oráculo do poder da roda de cura. Uma carta, por favor. Clarificando, olha, a carta da infância. A carta da pureza, da purificação mental, emocional, sem preconceito, de equilíbrio. São traumas profundos da infância. E aí você perdeu a confiança nas pessoas, a convicção, se fechou pro amor. Mas tem um trabalho da espiritualidade para que você... Nossa, eu vou até colocar espiritualidade. Através desta dor, quebre essa casca que se formou para proteger a sua criança. Tem o auxílio da divindade, do divino, que é a pedra da confiança. Olha lá, o divino, que é essa chamatrina aqui, indo lá em direção à sua lua e ao coração machucado, tá vendo? O que está no inconsciente do signo de Virgem, por favor. Tem um dedo do divino, apesar de estar doendo, tem um dedo do divino. Para que você mude, que reconstrua o seu feminino, a sua força, o seu eu, o seu lugar de poder, o seu lugar de valor, o poder de fazer escolhas. Eu vou colocar Plutão. Plutão é poder, poder interno, poder de escolha, poder de decisão.
No seu inconsciente tem a carta do 7 de paus, que é o movimento, é a mudança, só que essa mudança parte de você, precisa partir de você. A espiritualidade está ajudando, mas a nossa parte eles não podem fazer. Essa é você que tem que agir. Se você está na estratégia, percebendo que a situação está difícil, num futuro, pede para que você haja. Tem uma coisa de culpa, não sei explicar. Eu vou colocar a cruz de Ansata. A cruz de Ansata eu uso como símbolo de culpa, porque lá no Egito, esqueci o nome do deus, acho que era Osíris, ele julgava as pessoas se elas iam para o céu ou para o inferno, nem sei se era esse o termo que eles usavam, dependendo dos pecados. Se os pecados fossem mais leves que uma pena, podia ir para o céu, senão não ia para o céu. Então a Inquisição já é 5.000 anos antes de Cristo, por isso eu uso a cruz de Ansata, que é um símbolo egípcio, para representar a culpa, tá? Aqui sai o arcano do mundo, só que ele saiu invertido. O que é o arcano do mundo? É a completude, é a vitória em todos os aspectos da vida, só que ela está invertida. É como se você sentisse injustiçado, uma coisa... Veio a palavra ingratidão, como se você achasse que alguém está sendo ingrato com você. Mas não é isso não, viu? Eu vou usar a justiça para representar esse sentimento que veio aqui com relação ao arcano do mundo. Passado consciente. Passado consciente no bloqueio à temperança. Saiu nessa posição. Essa posição é de bloqueio. O que é temperança? É a ciclagem de sentimentos. Mas parou ali, bloqueou. Você bloqueou. Pode ser por traumas, por condicionamentos, por crenças limitantes. Então essa ciclagem, essa mudança de sentimentos que a temperança pede, tá vendo que ela joga uma água para outra, de um vaso para o outro, de uma copa para outro? É isso, é essa mudança de sentimentos. E você bloqueou isso. Por que será que o que fez com que o virginiano bloqueasse veio um amadurecimento emocional, como se ficasse bloqueado? O que aconteceu na vida do virginiano que ele bloqueou essa ciclagem de... Sai a carta da borboleta. O clã da borboleta é a carta da transformação, de pensamento, de consciência, e principalmente estrutura. Talvez tenha te faltado estrutura emocional, às vezes de acolhimento de pai, de mãe, para que você conseguisse dar esse passo. Deixa eu ler essa carta, olha esse oráculo aqui, oráculo da roda de cura. É um oráculo que eu criei, logo mais estará disponível para venda. Então vamos lá. O clã da borboleta, ou o clã do ar, é o lugar para aprofundar o conhecimento sobre o seu intelecto e para aqueles que buscam mudanças em suas vidas. Você está vivendo um momento de caos? Sente-se sem direção? O clã da borboleta pode sinalizar que é hora de identificar o que realmente precisa ser transformado. No caso, as emoções aqui, né? Tá vendo? Ó? Algo que machucou profundamente. Tem uma culpa envolvida aqui ligada a dinheiro, que envolve outras pessoas. Alguém do sexo feminino. Mas tem uma cobrança da justiça. Tem um acalento, porque tem uma parte que você foi muito machucada, mas tem uma parte que, a partir desse machucado, você feriu outras pessoas. Então, o clã da borboleta pode sinalizar que é hora de identificar o que realmente precisa ser transformado. E pode ensinar você a realizar essas mudanças de forma consciente e estruturada. Talvez faltou estrutura emocional na sua infância para que você consiga realizar essas transformações. Resultado esperado, futuro.
a gente tem o arcano do carro. O arcano do carro é uma carta assim de movimento. Então as pessoas pensam assim, saiu o arcano do carro, minha vida vai andar. Não é isso. Toda carta 7, o carro é a carta 7 dos arcanos maiores. Tem um cavalo aqui, leão, né? Aqui no bonequinho é cavalo. De uma cor, de duas cores. Significa a dualidade. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. São várias direções. Mas é você que está com as rédeas da sua vida. Portanto, a partir desta dor, desse 3 de espadas aqui, que está no seu inconsciente, que vai começar a vir a consciência, o arcano da lua, que é um arcano maior, pode ter briga, pode ter um monte de coisa, vai fazer com que você comece a ver o mundo por outros olhos, por outra perspectiva, porque existiu no seu passado uma energia de 7 de espadas, de traição, de maledicência, de inveja. E essa dor vai fazer com que você veja o mundo por outra perspectiva. E saiu a carta do apego emocional, só que saiu invertida. Ainda bem, significa que você está desapegando. Tá vendo? Tô lá de braço cruzado, emburrado, porque o mundo não é como eu quero. Você tá mudando, ó. Saiu invertido, você tá mudando. Ai, que maravilha. Axé. Vamos lá, uma carta. Já vou ver esse movimento aqui, ó. Mais uma. Caiu duas. Pro íncon, uma no bloqueio e outra invertida. 3 de paus. 9 de copas. Ainda tá com o coração peludo. Ainda não consegue agir. Ainda tá paralisado. Essas mudanças estão acontecendo na sua psique. Pode ser que demore, mas isso aqui, tudo que está acontecendo é para evolução espiritual. E aí, lá no futuro, você vai entender as sementinhas que estão sendo plantadas no seu coração, para que o perdão entre vocês aconteça. Ainda está bloqueado, ó, tá de braço cruzado, tá bravo, apesar de ter amor. Começa a sentir falta da outra pessoa, entender que o quanto você prejudicou. Pode ser que no fim da vida você venha pedir perdão para essa pessoa. Assim esperemos. Influências externas. Tem aqui um malabarismo com dinheiro, 2 de ouros. E um 10 de copas. Estranho, né? Vamos clarificar? Clarificando 2 de ouros como influência externa, por favor, para o signo de Virgem. Clarificando 2 de ouros como influência externa. Tem desgastes e perdas financeiras de influências externas. Então, pode ser que você esteja vivendo um momento assim, onde perca um pouco de dinheiro, enfim, tem algum estresse, porque aqui isso é carta de briga, né? Isso vai fazer você refletir de alguma forma, então, e aí você vai ter novidades, as coisas vão chegar aqui. Eu vou clarificar também esse 10 de copas, que é uma carta de completude, de amor, de alegria familiar, né? O amor entre as pessoas. Como que isso pode estar numa energia de influência externa? Clarificando 10 de copas como influência externa, por favor, para o signo de Virgem. Nossa, bom, vou aceitar. Trevo, sol e navio. Sol é o que clareia, que traz abundância, prosperidade. Eu vou colocar aqui Deméter, que é a deusa da agricultura, ou a imperatriz no tarô, que traz a prosperidade e a abundância, que é a carta do sol, que fala disso, e também que clareia tudo que está oculto. Isso vai, essa alegria externa vai te dar uma boa sorte.
E isso vai fazer com que mude as águas, ou seja, as emoções, para que você mude a direção do navio, a direção do barco. Eu vou puxar aqui para o tarô do Osho, clarificando o 10 de copas e o 9 de ouros na posição de influências externas para o signo de Virgem. Olha como mexe o arcano do carro. Como se estivesse sem direção. É isso, você está sem direção. O barco é isso, né? Quando eu mudo as águas, ou seja, as emoções, eu mudo a direção do barco. Por enquanto está sem direção, tá vendo? Sai a carta da concessão, de inocência, olha, de adiamento. 2 de paus no bloqueio, os enamorados no bloqueio. Carta do adiamento, você está adiando uma decisão. Temperança, adiando, bloqueando as mudanças das suas emoções. Talvez esteja preso numa inocência, trauma de infância. Mas tudo bem, vamos com calma, o universo está pedindo para viver momento a momento. Talvez você tenha, é isso, a alegria do outro, né? Esse 10 de copas aqui. Talvez você tenha feito muitas concessões. Isso está te influenciando agora. Concessões para os outros, sabe? Medos e temores para o signo de Virgem. Quais são os medos e temores do signo de Virgem? Cavaleiro de ouros, 4 de espadas e 6 de ouros. O 6 de ouros é a carta do compartilhar, a troca, o equilíbrio entre o dar e receber de forma justa e equilibrada. Eu vou colocar aqui até a balança como justiça nesse equilíbrio de trocas. O 4 de espadas, ele fala de uma pausa, mas não é a pausa do 2 de paus, de estratégia, é uma pausa para reflexão. Então, você, a partir de medos, de temores, de algo que partiu seu coração, de brigas, está fazendo você refletir sobre a troca, que não foi justa. E tem um movimento financeiro, de matéria aqui acontecendo, mas isso está ainda no medo. Por que tá com medo? Mas enfim, vamos lá, clarificando, por favor. As energias de medo aqui para o signo de Virgem. Olha só, a carta da criança, porque é por conta dos traumas de infância. É isso. Tem uma pessoa aí que é uma raposa na tua vida, que te influencia mentalmente aqui, ó. Porque aqui tá Mercúrio, ó. Mercúrio é o jeito de pensar e comunicar. É a raposa, isso que tá impedindo o seu movimento. A hora que você assumir o seu poder, o seu lugar de... Ó, Plutão que é poder, tá totalmente isolado. A hora que você assumir o seu poder, o seu lugar de valor, você consegue dar uma direção. Por enquanto, seus pensamentos estão confusos. Carta da nuvem, das nuvens. Entendi. Então, ok. Vamos lá. Resultado esperado. Isso vai demorar um pouco, sabe? Porque isso aqui vai demorar para maturar. Porque é algo dentro, é uma mudança de padrão muito grande. Muito grande. Talvez essa pessoa tenha aí, sei lá, quanto tempo de vida nesse padrão. Parece que agora perdeu o controle, né? Porque talvez tenha criado uma raposa dentro de casa, vai saber se é um parente, enfim. Talvez esse padrão venha de outras vidas, venha de ancestrais. Olha o arcano do carro que não para de se mexer. Quando isso acontece na constelação, tá faltando alguma coisa porque ele tá procurando lugar ainda. Tá procurando um lugar e não encontra. A hora que você assumir o seu lugar de poder e agir conforme a justiça, as coisas vão acalmar no seu interior. Mas por enquanto você está com medo dessa raposa. E tá assim, culpando o outro. Culpando o outro. É você que precisa assumir o seu poder, o seu valor. Porque as coisas não estão saindo como você planejou. E aí parece que você perdeu a direção.
O arcano do carro é direção. Como as coisas não saíram como você planejou, como você esperava, resultado esperado, rainha de paus. Você vai tomar ação, sim, vai tomar. Talvez demore um pouco, né? Não saíram cartas rápidas, saíram cartas de muita dor ainda aqui, de coisas ainda que precisam ser trabalhadas. Virginiano ou alguém que tá se conectando com o virginiano, mande muita luz, muito amor pro coração dessa pessoa. Ela tá machucadíssima. Não significa que você não precisa se afastar, porque às vezes esse comportamento machuca muito, mas também é um ser humano. E a partir da justiça divina, essa pessoa, a partir desta dor, vai modificar o seu eu, o seu interior. Vai se transformar, eu vou colocar a energia da fênix, desse renascimento das cinzas. É algo demorado, muito demorado. Talvez essa pessoa nem reconheça o que você está fazendo por ela, pode estar espelhado, claro. Talvez venha reconhecer isso num futuro distante, talvez até numa outra vida, sei lá. Eu vou tirar uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. Uma runa, por favor. Olha lá, a fênix indo em direção à justiça divina, Palas Atenas, tá vendo? Uma runa, por favor. Mas é a justiça divina ali. Uma runa como resumo da leitura, por gentileza. Uma carta. Ai, não, caiu muito. Caíram 5, 4, 5, 6. Não dá. Uma runa, por favor. Deixa eu embaralhar de outra forma. Uma runa, por favor, para esclarecimento, conclusão da leitura. Virou. Para o signo de Virgem. Virou uma carta. Virou uma. Virou Nautis. Nautis. Restrição. É uma energia de restrição mesmo. Nautis é a carta dos obstáculos como forma de aprendizagem. Então, essa dor, olha só o que a gente falou, essa dor, essas brigas, vão te trazer um aprendizado. É a carta dos obstáculos como forma de aprendizagem, não de barreira. Não adianta fugir dos problemas à frente, pois a sua função será aceitá-los para poder analisá-los e encontrar a solução. O primeiro passo é distinguir entre os empecilhos colocados pela vida daqueles que nós mesmos colocamos devido a medos particulares, ao medo da troca, medo do dar e receber, medo da falta, medo da escassez. Tem uma avareza aqui. Livre-se das energias negativas. Então, tem influências externas negativas. Lembra que você é uma raposa? Isso aconteceu também na energia de Aquário. Tinha uma raposa manipulando ali. Eu acho que era Aquário mesmo. Alertas desta runa. Deixe a revolta de lado. Tem uma energia de revolta. Pois se as coisas não estão dando certo, depende de você alterá-las. Arcano do carro. Depende de você fazer diferente. Só que você está num dilema. Não culmine o sofrimento, pois com eles virão a depressão, o desperdício de forças positivas. Olhe para o que está acontecendo como aprendizado, para que este padrão não se repita nunca mais na sua vida. Vamos tirar agora aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Nossa, já virou? Não. Aconselhamentos finais para o signo Calmaria, que é a carta da reflexão. Para o signo de Virgem, Calmaria. Mais um aconselhamento, por favor. Se conecte com a força lunar, que é a força da introspecção, da intuição.
Mais uma runa, por favor. Uma runa, mais uma carta. E aí você encontra a rota do sucesso. Isso que você está passando agora é para o seu crescimento espiritual. Mesmo que agora você não entenda. É para o seu crescimento espiritual. Participem do sorteio. A agenda também já está aberta para leituras particulares, constelação, mesa radiônica, apometria, neurociência. Deixe seu like, curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura. Eu espero de coração mesmo ter ajudado a todos vocês. Um grande beijo e até lá!